Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Peço que os irmãos abram vossas Bíblias, livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, 36 diz assim a palavra do Senhor: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Amém? Aleluia. O contexto dessa passagem aqui, Jesus ele está muito famoso, seu ministério está em ascensão. Ele acabara de ressuscitar o filho da viúva de Naim e a notícia se propagou e ele estava muito famoso pelos milagres que ele operava. E aqui nós estamos diante de um fariseu, Simão, que estava querendo pegar carona no sucesso de Jesus, na fama de Jesus, e convida Jesus para ter com ele na casa dele um jantar. Prepara a mesa, prepara o banquete. Mas aquele banquete não era para honrar Jesus, não era para se relacionar com Jesus, não era para ter intimidade com Jesus, não era para amar Jesus, não era para abraçar Jesus, não era para falar de Jesus, era para pegar carona na fama de Jesus. E muitas das vezes a gente vai, para cumprir o nosso chamado, a gente vai passar por algumas situações de desonra, porque era honra quando alguém chegasse na casa, ungir os pés. Era honra quando chegasse na casa. Tinha um certo ritual a ser cumprido. E Simão não fez nada daquilo por Jesus. E Jesus era um homem simples que veio de Nazaré, terra de onde ninguém pensava que poderia sair nada de bom. Filho da Maria, filho do José. Maria que era uma virgem pobre, uma virgem simples. E muitas das vezes alguém olhando para o nosso histórico de vida, para quem nós fomos no passado, para quem foram os nossos pais, olha para a gente e menospreza e acredita que a gente nunca vai ter uma história diferente. Mas hoje eu vim aqui através dessa palavra dizer para você que através de você coisas extraordinárias vão acontecer, não porque você é bom, mas porque Jesus decidiu escolher você. Você é escolhido de Deus. E de Nazaré, uma cidade pequenininha, filho de um homem simples, de uma mulher simples, nasceu Jesus, aquele que veio para mudar a história da humanidade, aquele que veio e operou muitos milagres. E ele estava aqui famoso, com o ministério em ascensão, e alguém querendo pegar carona na fama de Jesus. E faz o banquete não para honrar, faz o banquete não para ter intimidade, faz o banquete para se aproveitar. E talvez você esteja passando por uma situação parecida. Talvez você tenha sido desonrado. Talvez você não tenha sido abraçado como você deveria. Talvez você não tenha sido amado como você deveria ser amado. Talvez você tenha ido num lugar e foi até maltratado. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer, independente de alguém querer ou não, independente de alguém gostar ou não, Deus é com você. Deus escolheu você. Então para de querer os aplausos de pessoas que não gostam de você, que não estão verdadeiramente com você. Para de querer aplauso de quem decidiu desonrar você. O seu galardão está lá, ó. Jesus foi desonrado por Simão, mas era escolhido de Deus. Era filho de Deus. E muitas das vezes a gente fica aí esperando aplauso de quem não está do nosso lado. E muitas das vezes a gente fica esperando consideração de quem não tem consideração para dar. E muitas das vezes a gente fica esperando verdade e lealdade de alguém que é desleal. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer, pare de esperar de pessoas que já mostraram que não estão com você. Privilégio de ter Jesus na casa, porque tudo Deus vai permitir que a gente passe com um propósito. Não era sobre Simão, era sobre a mulher pecadora que estava ali para se render diante
situações adversas que Deus permitiu você passar, todas as humilhações, todas as desonras, tem um propósito. Não foi à toa, não foi em vão. Você não é obra do acaso, e nem o que você tem passado é obra do acaso. Deus está dizendo: tem um propósito maior, e tem alguém que vai se converter através da sua vida. Tem alguém que vai se render aos pés de Jesus por conta da unção que você carrega. Tem alguém que vai se render, vai ter salvação. Eu não tinha preparado isso para falar aqui, mas olhe para o irmão que está do seu lado e diga: vai ter salvação no meio dos teus. Tem alguém que vai descer aos pés dele por conta da unção que você carrega. Hoje é uma tarde que Deus decidiu visitar alguém e mudar a história de alguém. Era pecadora, mas estava nos pés. Era pecadora, mas estava arrependida. Era pecadora, mas adorou. Era pecadora, mas quando chegou na casa não procurou cadeira para se sentar, ela foi para os pés. Era pecadora, mas ela não procurou um lugar favorável na mesa, o melhor lugar da mesa para se sentar, não. Tem gente que quer cargo, tem gente que quer cadeira, mas ainda tem gente que é remanescente e quer a presença dele, está nos pés dele. E ela nem esperou ninguém adorar para adorar, ela foi e adorou. Ela não esperou ninguém honrar, ela foi e honrou primeiro. Ela quebrou um vaso de alabastro que era caro. E às vezes alguém julga por quem nós fomos, pelos erros que cometemos no passado. E ele julgou, olhou para Jesus recebendo aquela adoração e disse: se ele fosse mesmo profeta, ele saberia quem está nos pés dele. Enquanto se estava desonrando Jesus, Jesus estava calado. Mas quando Simão quis tocar na pecadora que estava arrependida e adorando, aí Jesus se levantou para defender a pecadora arrependida. Tem pecador arrependido aqui hoje? Se tem, Deus está dizendo: eu estou descendo para defender você, porque eu conheço o teu passado, eu conheço o teu presente e já sei quem você vai ser no futuro. E ai de quem se levantar para querer se utilizar do que passou para diminuir aquilo que eu estou fazendo agora. Se tem pecador arrependido, se prepare, porque Deus vai justificar você, vai defender você, vai lavar você, vai redimir você, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, e não vai precisar fugir não. Quem te viu no lugar da vergonha vai ver você sendo honrado e justificado, aonde supera